Bem-vindo ao nosso versículo do dia, nessa manhã do dia 1 de novembro do ano de 2022. Dessa vez, venho trazer para você uma breve reflexão que faremos no texto de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vou repetir. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estamos vivendo um período muito difícil da história. Acabamos de passar por uma eleição presidencial em que o país se dividiu. Alguns saíram felizes, outros tristes. Alguns esperançosos, outros não. Mas, na reflexão de hoje, gostaria de pensar com você sobre em quem você tem colocado a sua esperança. Nós estamos lidando a todo momento com homens falhos, cheios de defeitos, humanos, que sinceramente nada podem fazer por nossa nação. Mas eu venho pensar hoje com você sobre aquele que pode realizar verdadeiras mudanças no cenário do nosso Brasil. Esse alguém, chamado Jesus, no texto que trazemos nessa manhã, ele nos mostra o exemplo. Aliás, Jesus, em sua vida terrena, sempre deu o exemplo de como o ser humano deveria viver. Além de todos os exemplos que ele já nos deu, Jesus exemplificou para nós sobre a sua vida de oração. Nesse texto em particular, Jesus está orando ao Pai. Não que Jesus precisasse, mas Jesus queria nos dar o exemplo da vida cristã e da vida de intimidade que nós deveríamos ter com Deus. Então, o que ele nos revela nesse versículo de hoje em particular? Jesus estava orando ao Pai e em meio à sua oração, ele revela o caminho exato para a salvação. Ele revela o segredo para herdar a vida eterna. Em meio à oração, ele esclarece o conceito sobre o que é vida eterna. Você sabe o que é vida eterna? Você sabia que existe a oportunidade de você ter a vida eterna? Jesus ensinou o segredo para que nós possamos ter a vida eterna. E que segredo seria esse? Bem, o segredo de ter a vida eterna está em conhecer o Deus verdadeiro. Nós vivemos num mundo em que muitos têm apresentado falsos deuses. Deuses que nada podem fazer por nós. Mas Jesus revela que o verdadeiro segredo para herdar a vida eterna está em conhecer o verdadeiro Deus. E quando eu falo do verdadeiro Deus, eu falo do Deus que criou o céu e a terra. Eu falo do Deus que deu vida a tudo que está sobre a terra. Eu falo do Deus verdadeiro que tem a história, que tem o controle da história nas suas mãos.
o Deus que criou a mim e a você, o Deus que te ama. Ele é o segredo para a vida eterna. O conhecer a Deus é um dos segredos para a vida eterna. Além disso, Jesus revela que o segredo para a vida eterna é que conheçam a Jesus Cristo. De que o mundo conheça a Jesus Cristo. De que Ele veio do céu. Ele esteve entre nós. Ele se manifestou em carne. E na cruz, Jesus Cristo se entregou em meu e seu lugar. Mas então, o que será que vem a ser essa salvação que eu tanto preciso? Será que é algo que, como ser humano, eu posso conquistar, buscar com as minhas boas obras? Sobre isso a Bíblia nos esclarece. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Na verdade, a salvação é um favor de Deus para a humanidade. É algo que eu e você não merecemos. É algo que eu e você não fizemos nada para conquistar. Mas a Bíblia vem nos esclarecer que ela é por meio da fé. E essa fé que nós sentimos de que existe um Deus verdadeiro, que existe Jesus que morreu na cruz por nós, é uma fé que inabalavelmente se revela a nós como dom de Deus. Quando cremos em Jesus, quando acreditamos que Jesus veio e morreu na cruz por nós, quando nos é revelada essa verdade, nós podemos perceber e nós podemos ter certeza de que isso é algo que vem de Deus para nós. Isso é algo que foi gerado pelo próprio Deus para nós. Porque, na verdade, nós somos tão pequenos que estamos longe de alcançar a salvação. Mas, então por que estou eu longe de alcançar a salvação? Porque toda a humanidade, todos os seres humanos, têm algo em si que os separa de Deus. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. A Bíblia fala que nós temos o pecado, e o pecado nos separa do Deus Santo. A salvação é como se eu estivesse a quilômetros e quilômetros de distância de um alvo, e eu tentasse acertar com uma flecha, e a minha flecha é tão pequena, e voa tão pequeno que não consegue alcançar. Jesus é a força motriz, é a força inabalável. Jesus se entregou por nós para nos resgatar e para fortalecer a nossa flecha, para que possamos alcançar a salvação. Ei, você tem um caminho para escolher. Não dá para trilhar dois caminhos ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para de vez em quando estar num caminho e agora eu estou no outro. Você tem uma escolha para fazer. E essa escolha é aqui agora. Essa escolha é nesse mundo. Essa escolha é nessa vida. Porque a Bíblia afirma que após a morte segue-se o julgamento. O caminho de salvação ainda está aberto.
E na escolha por esse caminho, é preciso que você saiba que você precisa escolher o caminho certo. Ou você passa pela porta estreita chamada Jesus, uma porta em que não há facilidades, mas que no momento presente trará provações, mas que no momento futuro trará para você vida eterna, algo que não acabará, trará para você alegria e satisfação dentro de você que não acabará. E também existe a outra porta, larga, cheia de facilidades, mas que aí no final te levará a um lugar de tormento. Sim, céu e inferno existem. E é aqui agora que o ser humano tem a oportunidade de escolher e de ter acesso aonde ele passará a sua eternidade. A Bíblia nos afirma: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13 e 14. A porta para a perdição é larga, é facinho de chegar. Mas a porta estreita, porque é estreita, porque é o caminho de renúncia, é o caminho que você vai dizer: Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, e hoje eu decido, movido pelo Senhor, porque de mim mesmo eu não posso escolher esse caminho, mas hoje eu sinto que o Senhor está escolhendo esse caminho por mim, e o Senhor está gerando em mim um desejo de entrar pela porta estreita, para que eu possa ter vida eterna. O caminho de salvação ainda está aberto. A Bíblia diz: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 18 e 19. A Bíblia nos afirma que há salvação em Cristo e que aqueles que viram as costas para Cristo, segundo a palavra, já estão condenados. E ele vem esclarecer que Jesus como luz veio ao mundo. Só que os homens decidiram amar mais as coisas das trevas, amar mais a iniquidade do que a Jesus. Porque as suas obras eram más, porque o ser humano por si só ele é mau. Mas Cristo nos dá a oportunidade de trilharmos o caminho da salvação, que foi aberto por Ele mesmo na cruz do Calvário. Acorde. O tempo está indo embora. O tempo está passando. A porta que agora está aberta, a porta da salvação, em algum momento irá se fechar. Jesus irá voltar. Todo o cenário mundial está sendo preparado para a volta de Jesus. E você precisa desse Jesus que se entregou na cruz por você, que te amou primeiro, que pensou em você antes que você pensasse nele. Jesus amou você na cruz. Lá da cruz, Jesus enxergou você. Ele enxergou aquilo que você poderia se tornar nas mãos dele. Então entregue-se, enquanto ainda há tempo,
porque Jesus ama você. Jesus ama você. E o desejo é que você passe a sua eternidade com Ele. O caminho da salvação, a porta estreita, Jesus, ainda está aberta. E é essa porta estreita que vai te levar à vida eterna. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Deixe o seu joinha. Se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E eu quero desafiar você a compartilhar esse vídeo com no mínimo 10 pessoas que hoje precisam ser impactadas com essa mensagem. Pessoas que muitas vezes não se sentem amadas e que precisam saber que Deus as amou tanto, que Jesus as amou tanto, que se entregou na cruz por elas e que o valor delas é tão grande que Jesus entregou-se e derramou o seu sangue por elas. Você é especial para Deus. Ei, Jesus te quer no dia de hoje. E se você sentir esse desejo de se entregar a Jesus nessa manhã, nesse dia, não importa que momento você esteja ouvindo essa mensagem, você pode, nesse exato momento, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a promessa da palavra de Deus para você é a vida eterna. Um forte abraço e até o próximo vídeo.